Alô, Worldbuilders, tudo bem? Aqui é Fael Campos e hoje nós estamos com mais um episódio de Construindo um World Building em 30 dias. Nós já passamos da metade e com isso nós já estamos a todo vapor construindo cada vez mais. No episódio de hoje nós vamos falar sobre subcultura. É um tanto complicado um episódio inteiro sobre subcultura porque subcultura basicamente são o quê? Pequenos nichos que fazem parte de uma cultura maior. Seria, por exemplo, dentro da cultura brasileira, onde todo mundo compartilha, existem algumas outras subculturas. Seriam meio que os nichos, algo que você pode encontrar, por exemplo, os gamers, os otakus, os emos, os roqueiros, que apesar de ser compartilhado, o roqueiro brasileiro e o roqueiro americano são parecidos, por participarem dentro dessa cultura roqueira, mas existem algumas características dos roqueiros brasileiros, dos roqueiros americanos. Então, falar sobre uma subcultura é um tanto complicado, principalmente numa proposta de 10 minutos. Mas vocês já vão ver no decorrer do nosso episódio. Para a galera que não está entendendo o que está acontecendo, vou deixar aqui a playlist dos episódios até agora, onde a gente está construindo um world building em 30 dias. A gente gira a roleta, vê qual é a inspiração, 10 minutos de pesquisa, 10 minutos de criação e depois a gente conversa sobre o que aconteceu dentro desse tempo e o que saiu daí. Beleza? Então, bora lá para a nossa roleta para saber qual que é a inspiração de hoje. E agora vamos ver qual vai ser a temática de hoje. Então, pessoal, caiu o chat GPT. Então, nós vamos perguntar para ele alguma inspiração interessante que ele pode passar para a gente. Um detalhe é o que acontece. O chat GPT, ele é uma inteligência conversacional. Ou seja, se você falasse para ele, chat, me traz uma ideia sobre cultura, que por acaso é o que vai acontecer. Ele vai provavelmente dar o mais completo possível. E dependendo da forma como ele fizer, ele pode já estar entregando já a ideia vomitada inteira pra gente. Então, indiferentemente do que ele for dar, nós vamos apenas usar as inspirações. Beleza? Então, bora lá. Vamos então jogar pro chat para saber o que ele vai nos dar de ideia. E com isso, a gente poder criar em cima dele. Então, pessoal, como vocês podem ter visto aqui com o chat, ele já deu tudo. Aqui, ó. Para criar uma subcultura que se encaixe nesse contexto específico, você pode considerar a seguinte ideia. Ele deu tudo. Os Guardiões da Chama. Os Guardiões da Chama são uma subcultura estabelecida na cidade dos 4 reis, dedicada à proteção do reino contra as ameaças demoníacas que assolam a região. Eles acreditam que a chave para manter os demônios à distância é manter uma chave sagrada uma chama sagrada acesa continuamente no centro da cidade. A subcultura profundamente devota aos 4 reis, considerando os líderes divinamente escolhidos que governam o reino com sabedoria e força. Como mostrado aqui, essa aqui é a descrição que deu. Deu aqui também que os guardiões possuem um código de honra estrito e seguem a hierarquia rigorosa. Eles se veem como guerreiros sagrados e estão constantemente em treinamento preparado para combater as forças demoníacas. Para se tornar um guardião é necessário passar por rituais de iniciação e provar a lealdade aos reis e à chama. Deu aqui a economia e deu a crença religiosa. O que acontece? Como eu falei para vocês, ele já ia dar tudo completo. Tanto que eu poderia simplesmente acabar o episódio aqui dizendo que existe meio que uma milícia, da mesma forma como eu falei lá no episódio de Fly, que nós falamos um pouco sobre o quesito da cidade proteger a região dos demônios. Existe uma milícia, que é um grupo de pessoas, como da mesma forma que punk rock, que a galera que é gamer, que se junta em grupos afins e faz alguma coisa. No caso aqui é um grupo de pessoas afins que se juntam para poder fazer
essa milícia que por acaso tem toda uma vertente religiosa também. Então eu poderia muito bem simplesmente pegar isso aqui e dar uma desenvolvida, porque o chat já entregou, já pronto. Mas como a ideia não é fazer um copia e cola, e sim a gente criar em cima disso, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar basicamente essa descrição. Obviamente, como eu falei, tem outros fatores embaixo, porém a gente vai apenas pautar em cima dessa descrição, onde os Guardiões da Chama são uma subcultura estabelecida na cidade dos 4 reis, dedicado a proteger o reino contra a ameaça demoníaca na região. É escrito que a chave para manter os demônios à distância é manter uma chama sagrada acesa continuamente no centro da cidade. É a subcultura aprofundada ao devoto dos 4 reis, considerando os líderes divinamente escolhidos que governam o reino com a sua sabedoria e força. Então, nós vamos criar uma subcultura em cima disso aqui. Beleza, então não vamos para pesquisa, porque aqui ele já deu uma ideia bem fechadinha, então nós já vamos diretamente para nossa criação e vamos ver onde isso vai nos levar. Beleza. Acho que tá... Acho que é interessante. E vai ser isso aí mesmo. Onde nós temos aqui os nossos Guardiões da Chama. O que é interessante sobre o quesito da subcultura é que o mais importante quando você for construir uma subcultura dentro da sua cidade é você descrevê-la com o principal ponto de caracterização e influência que isso causa e isso gera. Por exemplo, quando a gente fala sobre, por exemplo, vou pegar aqui os otakus, a galera que curte a cultura oriental. Mais especificamente, né,
como a gente vê as características? A galera gosta de ir nos eventos, existe um padrão comportamental, um espectro comportamental que encontra-se dentro dessa galera, existe um padrão de vestimenta, existe um padrão de oralidade, existe um padrão de gostos, que obviamente, por ser padrões, por ser algo espectrais, você pode ter diversas linhas diferentes, tanto da galera que simplesmente só quer ver o Dragon Ballzinho e acabou, não consome mais nada. Tem gente que assiste animes, seja qual for. Tem gente que é mais adepto aos mangás. Tem pessoas que gostam mais dos tokusatsu e fica apenas nos tokusatsu. Porém, a gente encontra algumas características comuns, tanto comportamentais quanto de ideológicas, que giram em torno disso. Então, quando vocês forem construir a sua subcultura, o importante é o quê? Você pegar uma característica, pegar uma descrição e pegar uma caracterização e desenvolver dentro do espectro comportamental, vestual e ideológico. Principalmente esses três características. Por quê? Quando a gente fala sobre uma subcultura, principalmente dentro de uma narrativa, o que é importante? Você conseguir identificar essas pessoas por visual, forma de agir e vestir, de forma intelectual, ou seja, você poder ouvir as pessoas falando e com isso você identificar aquele grupo, no caso, nas ideias ideológicas, e comportamentais. Então você precisa ver tanto a vestimenta quanto o comportamento e você tem que entender tanto o comportamento falado quanto as ideias desse grupo. Isso é uma subcultura, de uma maneira bem minimalista. Obviamente, como eu falei para vocês, acabando essa série de episódios, todos os episódios que não tiverem um episódio específico falando sobre o tutorial desse tipo de criação, eu vou fazer um episódio específico para que a gente tenha uma saga completa. 30 episódios com tutorial e a sequência de episódios, beleza? Então, bora lá, vamos ver então como que ficou a nossa construção dos nossos Guardiões das Chamas. Então, como eu coloquei aqui para vocês, o Guardião das Chamas basicamente é o quê? É um grupo paramilitar religioso que acreditam que eles não aceitam Vero, né, como a gente colocou até então uma das nossas divindades principais, mas sim Agnes. Né? Eu quis colocar o nome de Agnes, mas Agnes, tanto que tem um complexo. Tanto de que Agni, fogo, então quis fazer essa brincadeira. Então a deusa Agnes, ela tem a nossa deusa das chamas, onde esse grupo surgiu essa religião quando um guerreiro, durante a luta contra os demônios, viu uma deusa nas chamas que se apresentou como esse avatar e disse que abençoaria a cidade caso tivesse uma chama sempre acesa. No caso da interpretação do nosso guerreiro, teria que ser uma chama visual, porém, a ideia acredito que seria algo mais subjetivo, algo como vontade herdada, algo como determinação, como o querer, não um fogo literal. Mas o nosso profeta acreditava que seria dessa forma e aí, por ser alguém militar, ele achava que tinha que ter um cunho militar, esse grupo. Qual a diferença então de a gente relacionar isso com seita? Uma seita, ela está muito mais ligada ao quesito religioso. No caso aqui, ele é mais um grupo paramilitar. Claro que você pode considerar que uma seita ela pode entrar numa subcultura? Pode. Vamos dizer assim que subcultura é um grupão. Você pode ter diversos subtipos dentro dessa subcultura. E a seita ela pode entrar como um tipo de subcultura? Pode. Se tiver mais num cunho religioso, pode, não tem problema. Só que no caso aqui não é um cunho religioso, ele é mais focado no paramilitar com fundo religioso. Seria meio que como se fossem uns cruzados, uns paladinos. Tem vertente religiosa, mas tem uma vertente militar muito forte. Eles possuem um código de conduta bem cabuloso e a caracterização deles é o fato deles possuírem queimaduras no corpo, tanto para serem aceitos, quanto durante as orações e no quesito da adoração à própria
deusa. Eles não possuem uma referência diretamente política, econômica, cultural, social, eles não possuem esse poder em cima da cidade, então eles não têm o poder de polícia, eles não têm o poder de salvação ou de pregar, alguma coisa do gênero. Porém, com o aumento do surgimento desse grupo, desde o momento que surgiu esses guardiões com o nosso primeiro profeta, as pessoas começaram a aderir a essa ideia, e com isso, essas pessoas adeptas começaram a dar poder a esse grupo. Seria como se um nobre muito importante e influente fosse desse grupo, e pelo fato desse grupo, ele consegue algumas aprovações, algumas coisas. Não o grupo, mas sim essa pessoa que tem essa conexão direta. Seria mais ou menos como se fosse uma bancada religiosa dentro de um grupo político. Mais ou menos nessa proposta. E eles possuem um código de conduta muito forte, principalmente relacionado aos 4 líderes, principalmente porque surgiu dentro desse grande momento histórico. Mais ou menos no período que estava tendo essa transição de um único líder para os 4 líderes, teve esse momento dessa revelação para esse nosso profeta, e ele acredita que por causa deste momento eles precisam manter, porque se a deusa dele se apresentou neste momento, significa que esse momento é um momento histórico importante. Então alguns acreditam que eles têm algum lado que quer fazer um golpe separatista, mas outros acreditam que é mais uma ruptura com Verum pelo fato de ter Agnes como a principal deusa e não Verum. Então acredito que eles querem fazer meio que um separatismo nesse ponto, como se fosse um protestante católico, nessa separação que, apesar de terem coisas parecidas, um segue mais um X e outro segue mais um Y, porém tem as mesmas raízes. É basicamente essa a ideia. Então, pessoal, essa aqui foi a nossa subcultura a partir da ideia que o ChatGPT deu pra gente. Então, deixa aqui nos comentários alguma subcultura que existe dentro da sua cidade. Pode ser uma seita? Pode. Pode ser um grupo paramilitar? Pode. Pode ser um revolucionários? Pode. Pode ser algum grupo que simplesmente gosta de alguma coisa e se junta, como por exemplo, como eu falei, os gamers, os roqueiros, sei lá, as patricinhas, existe um grupo muito característico social dentro, os emos. Então, vem aí qual é um grupo, uma subcultura que existe dentro da sociedade e descreva aqui embaixo mais ou menos algum desses grupos e qual é a importância que eles têm ou alguma caracterização interessante que vocês podem compartilhar com a gente. Use a boa de suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!